Muito bem, essa semana teve praticamente um UFC, pelo menos de palavras, né? No Congresso Nacional. Deputado Nicolas Ferreira e também o. Carlos Jordi. O Carlos Jordi, né? E o ministro da Fazenda. Sim, ele era o palestrante. É isso mesmo. Olha, e nessa semana mesmo, o deputado federal Marco Feliciano afirmou que o deputado Rogério Correia se apequenou ao encerrar a sessão da Câmara, que teve esse bate-boca envolvendo o ministro da Fazenda e o deputado Nicolas. Ele disse: não se caça a palavra de deputado aqui, principalmente numa questão de ordem. Vamos lá. Primeiramente, doutor Mauro, o que é uma questão de ordem? Que todo mundo fala, pela ordem, pela ordem, pela ordem. Inclusive os advogados. Os advogados também? Para você interromper um magistrado que está presidindo uma sessão ou um magistrado que está votando naquele momento ou um juiz da primeira instância que está presidindo uma sessão, se não for a sua vez de falar, você tem que levantar a mão calmamente e falar: Excelência, pela ordem, o juiz termina o que ele está fazendo e 99,9% concede a palavra. O que o deputado Marcos Feliciano, que é do PL, disse foi que o Rogério Ferreira, lá de Minas, que é um deputado, cabeça branca, inclusive, ele é líder do PT, inclusive na Câmara, um deputado de bastante expressão. Ele presidia a comissão que convidou o Fernando Haddad para ir lá explicar o tal do pacote econômico. E a sessão já estava durando 3 horas. 3 horas. E lá num determinado momento, como até nós comentamos alguma coisa ontem, o deputado Nicolas, como sempre, é o estilo dele, ele foi muito duro em interpelar o ministro. Mas isso é um papel de deputado. Você não vai caçar a palavra do deputado. Pode ser que, inclusive, seja mal educado, pode ser grosso, ou pode ser carinhoso, ou pode ser elegante, mas cada um tem seu estilo. E na sequência, o Carlos Jordi, que é do Rio de Janeiro, da ala mais bolsonarista, ele também fez ataques seríssimos à política econômica do governo e fez no caráter político também do governo Lula. O Fernando Haddad, eles fizeram esse comentário e saíram da sala. Aí o Fernando Haddad, quando chegou a palavra para ele, outros deputados falaram, quando chegou a palavra dele, ele foi responder aquilo que o Nicolas e o Carlos Jordi tinha gravado e falou assim: é isso que eles falaram? Não é sério. Porque eles falaram tudo isso aqui só para ter corte, para apresentar nas redes sociais deles. Aqui a gente tem que conversar sério. Inclusive, vocês vejam, eles falaram e saíram, então não estão interessados em nada do que nós estamos falando aqui, dos problemas do país, dos impostos, dos cortes no orçamento, etc, etc. Ok, a sessão continuou. Daqui a pouco vem o Nicolas... Alguém fofocou, Alguém falou, né? E vem o Carlos Jordi. Aí eles descascam o ministro. E o ministro, respondendo, falou: olha, em resumo, né, para não ficar contando história aqui. Falou: vocês não são sérios. Eu gostaria de estar aqui discutindo a questão econômica, do orçamento, patati, patatá. Moleque, alguma coisa assim. Só que vocês estão fazendo uma molecagem aqui. Essa palavra molecagem aí foi o palco que os deputados precisavam. Você não pode chamar um deputado, né? Aquele teatro todo que existe lá em Brasília. Tem o teatro da esquerda, Marielle Franco, lembra? Ninguém fala mais na Marielle Franco, mas tinha Marielle Franco. E agora tem dos bolsonaristas, raiz. E o pessoal mais de centro, que é o caso por exemplo, do Marcelo Van Hatten, do Gilson Marques do Novo, Adriana Ventura,
Mas eles não são radicais no sentido de agredir a pessoa. Mas fazem teatro também. Mas fazem teatro. Todos Mundo fazem. faz seu teatro lá. Por isso que quando eles veem o microfone, ele pede a caixinha para subir para falar, né? Aham. Então, ocorreu essa altercação, os deputados agrediram ele novamente, e aí ele disse o seguinte, parece que ele perdeu a paciência, O Nicolas? o Bolsonaro. O Fernando Haddad. Fernando Haddad. Aham. E falou assim, olha, vocês ficam falando, agora vocês só aumentam imposto aqui dentro do Congresso. Só nesses últimos ano e meio, vocês aprovaram 14 leis que em 4 anos vai tirar 101 bilhão de renúncia fiscal do cofre público brasileiro. Vocês não têm coragem de mexer no super salário. Porque vocês protegem os que ganham 100, 200, 300, 400 mil. Vocês não têm coragem de fazer isso. Então ele meteu o pé no pau da barraca e mostrou que realmente o Congresso não tem compromisso com os gastos públicos. Não tem compromisso. Quando eu falo para você que é um Congresso o pior que existe, tudo bem, tem as exceções boas lá, mas lá no cemitério também tem exceções. Então, as exceções são exceções. A maioria não serve para legislar. Mas tem uma coisa que eu acho interessante nisso, doutor Mauro. O Nicolas tem o poder de desestabilizar essa turma. Eles ficam completamente desestabilizados, né? Inclusive, o Haddad questionou aquele vídeo que destruiu o Fernando Haddad e a equipe econômica, que o governo ia investigar os PIX. Lembra disso? Ah, lembro. Que a população esquece rápido, né? Então, me parece, eu não entendo bem disso, o vídeo teve 300 milhões de visualizações. É o vídeo mais... E o Haddad falou ontem que era impossível ter essa... Porque não existe 300 milhões no mundo que tenha rede social. Então, já começou a confusão aí, é uma ciumeira. Teve muita gente que assistiu mais de uma vez, né? Isso. Então, foi explicar tudo isso lá. Mas você vê, já tem uma rixa Já tem, né? do Nicolas, que ataca muito o governo, mas ele está na oposição. Queriam que o quê? Que a oposição desse uma flor quando você arrebenta com a sociedade? Então, o presidente da sessão, petista, vendo aquela confusão, aproveitou para falar, vou tirar o ministro daqui. Sessão encerrada. Aí caçou a palavra. Aí caçou a palavra de todos, desligou o microfone. Tá errado isso, lá. né? Mas claro que tá errado. Não é um parlamento? Não é democrático? O presidente não tem a capacidade de controlar os seus membros da comissão? Então renuncia, né? Renuncia. Mas eles não renunciam. Não, de jeito nenhum. O din-din, o poder, o prestígio. Faz os velhinhos lá Quem quer renascer. abandonar? Muito bem, eu volto já com o doutor Mauro César Martins, mais um assunto aqui no dia de hoje.